vou estar passando para vocês um pouco de como tem que ser a alimentação da gestante. O ideal é que seja, assim como em outros momentos da vida, o mais saudável possível, uma alimentação variada, diariamente que a gestante consuma vegetais, frutas, não faça restrições severas na sua dieta, não é o momento de fazer restrições e também não é o momento de se alimentar por dois, como a gente costuma ouvir às vezes, né? Ela tem que se alimentar a cada 3, 4 horas no máximo, então fracionar o máximo possível sua alimentação. Não há alimento que seja proibido na gestação, como muitas vezes é comentado. O que ela deve é evitar alimentos em excesso, como café, frituras, gorduras, açúcar simples, então diminuir o consumo de doces, dar preferência sempre para a sobremesa que seja uma fruta, que o alimento seja integral, então em vez de consumir um pão branco, que consuma um pão com fibras, né? A gestante já passa por uma fase que geralmente tem uma obstipação, né, durante todo o período, então é importante que aumente o consumo de fibras, ingerir bastante líquido, né, o ideal é que seja água, não refrigerantes ou sucos em excesso. A gestante, muitas gestantes têm uma queixa comum que são as náuseas, durante principalmente o primeiro trimestre, né, até o terceiro, quarto mês de gestação. Então, tem algumas dicas para estar diminuindo essas náuseas. Então, por exemplo, de manhã, antes de levantar, sempre ter um cereal ou uma bolacha seca para estar consumindo. Evitar alimentos, sempre ter uma bolacha seca. Evitar o consumo de líquidos durante a refeição, então é ideal que o consumo de água, de suco, seja realizado entre as refeições, né? Refeição fracionada, então evitar um grande consumo de alimentos na mesma refeição. Alimentos mais secos, então, por exemplo, um purê, uma carne grelhada, uma verdura, não alimentos com muito molho, porque aí vai dar mais náusea mesmo. O que ajuda muito são os alimentos gelados e mais ácidos. Então, por exemplo, um picolé de limão ajuda bastante a estar diminuindo essa náusea. Uma limonada também. Então, existem alguns recursos em que pode ser utilizado, né, sem ser por medicamento, na alimentação da gestante. Para a gestante que segue uma dieta vegetariana, já tem esse hábito antes da gestação, há algumas formas na alimentação em que ela pode estar substituindo o ferro proveniente principalmente da carne, que é o ferro M, nos vegetais. Mas essa gestante, ela pode, por exemplo, consumir ovos, se não é uma vegetariana tão restrita. Ovos, a gema contém ferro. Os vegetais, alguns vegetais são mais ricos em ferro, então são uma boa fonte para consumo, para oferta de ferro. Importante que junto com a refeição, então, se ela não tem não está naquela fase de náuseas, ela consuma um suco de fruta ácida, então que seja rico em vitamina C, então um suco de laranja ou um kiwi de sobremesa, porque isso ajuda na absorção do ferro, principalmente o ferro não M, que é o ferro dos vegetais. Então há algumas formas em que a gestante consegue driblar na alimentação para conseguir fornecer um aporte adequado, tanto de ferro quanto de proteína.